Olá, meu amigo querido. Este é o último estudo da série sobre Cristo e a sua lei. Aqui teremos vislumbres do eterno reino de Deus e a função da lei naquele reino. A primeira coisa que precisamos entender é que o pecado é a separação de Deus e que o resultado dessa separação é o quebrantamento da lei de Deus. O pecado é rebeldia. É o desejo de fazer as coisas de acordo com a própria maneira de pensar e não de acordo com a vontade divina. Lá no reino dos céus, levantou-se Lúcifer contra Deus e contra a sua lei. Enganou a uma terceira parte dos anjos. Disse-lhes que ele os libertaria da lei. E essa ideia pareceu muito atrativa para os anjos. Lembre-se que essa ideia também fascinou a Eva quando o inimigo disse para ela que se comesse da árvore seria como Deus. Hoje, o diabo continua enganando aos seres humanos com a ideia de que não é mais preciso obedecer à lei desde o momento que somos salvos unicamente pela graça de Deus. Oh, querido, o inimigo é astuto. As suas principais armas são o engano e a mentira. Falando deste inimigo, Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, versos 10 ao 12, o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa única defesa contra os ardis do inimigo é a palavra de Deus. Paulo chama a palavra de Deus de verdade. Jesus, no deserto da tentação, nos deu o exemplo de como se derrota o inimigo. O diabo apresentou-se com a palavra de Deus na mão, porém a usou de maneira distorcida, a colocou fora do seu contexto, como ele quis. Mas Jesus, que conhecia bem as Escrituras, venceu o inimigo e venceu a tentação e derrotou por completamente Lúcifer. O mundo cristão de hoje também tem diante de si o desafio de usar a palavra de Deus com correção. Querido, não se pode criar uma doutrina com 5 ou 6 versos separados do seu contexto. A Bíblia, estudada com sabedoria e bom senso, jamais dá a entender o fato de que a graça anule a existência da lei. Pelo contrário, a Bíblia é enfática quando ensina que desde o princípio a intenção do inimigo foi diminuir o valor da lei de Deus. Este assunto, como já vimos em estudos anteriores, o ponto-chave, o conflito está em torno da lei e da graça. Querido, o problema é entender a função de ambas. A graça salva, a lei não. Mas a lei mostra o que é certo ou errado, a graça não. Ambas, lei e graça, são necessárias na experiência do cristão, mas cada uma na sua respectiva função. E este assunto tão simples parece tão difícil de ser entendido por alguns. Vamos na segunda parte deste estudo. O universo é um universo de ordem e não existiria ordem sem lei. Como se podia esperar ordem no trânsito de uma cidade sem a existência de uma lei do trânsito? Como se poderia esperar ordem num jogo de futebol sem a existência de uma regra e de um juiz? Bom, se nas coisas simples e terrenas existem ordem regulamentado por leis, como é possível imaginar um universo sem lei? Mas agora vem a pergunta que todos devemos responder. Se a nossa intenção é viver eternamente com Jesus lá no reino celestial, não deveríamos estar dispostos a viver sob a ordem estabelecida pelo reino do universo? Vejamos um exemplo.
Quando uma pessoa deseja se tornar cidadã de um país, deve estar disposta a obedecer às leis desse país. Pois a mesma coisa acontece com os que desejamos sermos um dia cidadãos do reino celestial. Devemos estar dispostos a obedecer às leis desse reino. Mas como faremos se nesta terra vivemos inventando argumentos para dizer que a lei não existe? Há uma coisa interessante. Aqui há um salmo, o Salmo 37. Vou ler para vocês. Versos 27 ao 29 diz: desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aqui, neste texto, se faz menção dos justos que herdarão o reino dos céus. Naturalmente, para Israel, a expressão era herdarão a terra. Para nós, herdarão os céus. Quem herdará os céus? Quem será cidadão daquele reino? Os justos. E como pode existir um reino justo se não existir a justiça? Porém, a justiça demanda a existência de uma lei. Como um juiz poderia administrar justiça sem um código moral de conduta? Paulo diz: como saberei que cobiçar é pecado se a lei não dissesse não cobiçarás? Portanto, é inquestionável o fato de que nos céus haverá uma lei. Vamos à terceira parte. Aqui, nesta parte, tem que ficar bem claro na mente de todos a função da lei. Embora a lei exista nesta terra e seguirá existindo lá nos céus, a salvação, meu querido, não depende da obediência à lei. Não por obras, para que ninguém se glorie, diz Paulo, escrevendo aos Gálatas. A salvação é um ato divino, oferecido ao ser humano somente por graça. O homem aceita essa dádiva pela fé, ou seja, por crer. Ele confia na promessa divina e essa fé lhe é contada por justiça. No entanto, o mesmo apóstolo Paulo, que é quem mais enaltece a graça divina nas suas epístolas, veja o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Agora, meu amado, como entender que Paulo, o campeão da justificação pela fé, se importa também com o comportamento humano? É simples. Paulo não coloca o comportamento como causa da salvação, mas como o resultado de uma vida transformada por Cristo. Assim foram alguns de vocês, disse ele, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Algo tão simples, porém para alguns tão difícil de ser entendido. Agora, em Romanos capítulo 3, verso 28, Paulo apresenta um resumo de tudo. Ele diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A lei não salva, mas a lei existe. Na quarta parte deste estudo, falaremos sobre um assunto que preocupa muita gente. A Bíblia é categórica em afirmar que o pecado não se levantará por segunda vez. Ou seja, lá nos céus não existirá mais pecado. O ser humano não pecará mais. Mas então vem a pergunta lógica:
se no céu não haverá pecado, haverá lei? Porque o pecado é o quebrantamento da lei. E esta é uma pergunta interessante, mas a resposta é simples. Nos céus não existirá a possibilidade do pecado se levantar de novo pela simples razão de que o ser humano terá aprendido a lição. De maneira dolorosa, mas terá aprendido. Um exemplo. Eu queimei a minha mão quando era criança. A minha mãe dizia que o fogo era perigoso, mas eu quis experimentar por mim mesmo. E deu no que deu. Tenho uma cicatriz até hoje. Mas aprendi a lição de que o fogo queima. Aprendi a lição para sempre. De maneira dolorosa, mas a aprendi. Bom, a mesma coisa acontece com o ser humano. Ele aprendeu que o pecado destrói tudo que toca. E essa aprendizagem será como uma espécie de cerco protetor. A experiência nos leva sempre a evitar os erros do passado. E nesse sentido, o pecado não se levantará outra vez. Mas, por outro lado, a promessa divina é que lá nos céus os remidos terão os princípios da sua eterna lei escritos não somente em tábuas de pedra, mas escritos no coração. Isso é o que diz aqui Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ah, querido, o povo que herdará a terra prometida será um povo apaixonado por Deus. Terá passado pela noite escura do pecado deste mundo e terá aprendido a obedecer. Eles não obedecerão como um simples dever, mas como parte da sua experiência pessoal. A obediência tornará a ser, para o ser humano remido, uma expressão de amor, de gratidão, como era a obediência de Adão e Eva antes do pecado. Será algo natural que brotará do profundo de seu ser. Agora, João descreve os remidos desse jeito. Apocalipse capítulo 14, versos 3 e 4. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Perceba que uma das principais características dos remidos, simbolizados neste texto pelos 144.000, é que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ora, se eles seguem Jesus lá nos céus, é porque aprenderam a segui-lo aqui na terra. Jesus é o centro da experiência dos remidos. Eles não o seguem por obrigação, nem por medo da disciplina. Eles seguem Jesus por amor. Jesus forma parte da sua experiência pessoal. Chegamos no fim deste estudo falando do ponto final que Deus colocará na morte. Sabe, a morte não é o castigo divino. A morte é a consequência natural de afastar-se de Jesus. A morte é ausência de vida. E Jesus é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Afastar-se de Jesus é afastar-se da vida e entrar no território da morte. A morte, querido, é uma eleição que o ser humano faz. O pecador, como eu vou explicar? O pecado é a separação de Deus.
E a morte é o resultado natural dessa péssima decisão que o homem comete. Mas quando Jesus retornar, aí essa separação já não existirá mais. A promessa está registrada aqui em São João 14, 1-3, diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Estaremos onde Jesus estará. Finalmente estaremos com Ele para sempre. Não existirá mais separação. Teremos aprendido que a vida sem Cristo é a pior tragédia que pode acontecer e não correremos o risco de novo. Consequentemente, a morte chegará ao seu fim. Ninguém mais afastará você dos seus seres queridos. Quando João descreve em visão a santa cidade, a descreve de uma maneira impressionante. Aqui em Apocalipse capítulo 22, versos 3 e 4, diz: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Oh, querido, você percebe o tipo de relacionamento entre Deus e os seus remidos? Eles têm chegado a uma experiência de intimidade espiritual que nada destruirá jamais. Mas esse tipo de experiência também pode ser a nossa experiência hoje. Por isso, veja o que Paulo diz em Romanos 8:38, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que linda experiência! Você gostaria de ter essa experiência com Jesus hoje? Pois se nós aprendermos a ter essa experiência hoje, desfrutaremos dessa experiência pela eternidade com Jesus lá nos céus. Que Deus te abençoe.